que você acha daquela rentabilidade garantida, livre de risco de mais de 1% ao mês? Pois é, esse é o novo cenário da renda fixa e nesse vídeo eu quero falar sobre onde você deve investir em 2025, caso você opte pelas alternativas de renda fixa. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero explorar as principais alternativas que existem hoje na renda fixa brasileira, sobretudo no Tesouro Direto, para que você possa investir a depender do que você busca, dos seus objetivos financeiros. Tá? Na semana passada, o Copom ele elevou a taxa Selic para 12,25%. Isso garantiu novamente aquela possibilidade de você receber aquele 1% ao mês sem risco, né? Várias matérias saíram sobre isso, inclusive uma delas aqui, ó, 1% ao mês voltou. De fato, ele está de volta. Você consegue ter esse retorno agora de forma garantida, livre de risco. Tá? Existem alguns asteriscos, eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, mas é um fato, você tem isso garantido. Mas existem também outras alternativas muito boas na renda fixa, se você souber escolher e, obviamente, alinhar o que você busca em termos de objetivo, prazo e, de fato, você focar na questão do retorno também. Tá? Então, no momento que eu gravo esse vídeo, que é no dia 17 de dezembro, existem basicamente 3 alternativas totalmente fora da curva na renda fixa, que, sinceramente, eu não lembro da última vez que eu vi, sobretudo, a questão do Tesouro IPCA, tá? A primeira delas aqui, mostrando aqui para você na tela, o Tesouro Prefixado 2027, oferecendo, pasmem, 15,57% ao ano. Você investir nesse título, você vai ter esse retorno. Isso dá bem mais do que 1% ao mês, né? Isso deve dar 1,2% pelo menos, não fiz exatamente a conta, mas assim, dá um retorno muito significativo de forma garantida. Existem razões para serem oferecidas taxas nesse patamar, existem problemas fiscais e econômicos no Brasil e por conta disso essas taxas estão sendo tão altas. Essa seria a alternativa 1. A alternativa 2 seria o Tesouro IPCA 2029, que também está com uma taxa que eu nunca vi igual. IPCA mais 7,78, está mostrando aqui também na tela. Tirei esse print no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Então talvez quando você estiver assistindo pode até ter uma taxa melhor do que essa, que talvez não seja tão provável, ou uma menor, ou ele não está sendo negociado no momento. Às vezes o Tesouro interrompe negociações de alguns títulos pontualmente, mas IPCA mais 7,78 é quase 8% mais IPCA. Caraca, isso é muito alto, muito alto. E eu não lembro, sinceramente falando, de ter visto uma taxa nesse patamar nos últimos 10 anos, pelo menos. E a terceira opção, a mais conservadora de todas, mas que ao mesmo tempo, com a taxa Selic de hoje em dia, não é tão conservadora assim, é um baita de resultado também, é o quê? É o Tesouro Selic 2027, tá? Que ele basicamente paga a variação da taxa Selic acrescida numa taxa muito, muito baixinha, 0,03%, alguma coisa nesse patamar. E eu fico a pergunta, né? Qual dessas alternativas hoje é a melhor para você colocar o seu dinheiro, para você investir? E a resposta é: depende do que você busca. Rafael, como assim? Toda vez o pessoal fala depende. É porque existem basicamente 3 cenários que eu quero explicar para você, e baseado nos cenários que eu vou apresentar, cada um desses títulos pode fazer mais sentido para você, tá? Então vamos dizer que a sua primeira escolha seja: Rafael, eu quero mesmo aquele 1% ao mês, eu quero aquela rentabilidade garantida acima de 1% ao mês. E aí, eu quero garantido isso. Desses 3 títulos, o único que vai garantidamente te entregar mais de 1% ao mês hoje é o Tesouro Prefixado. Esse é o único que pode garantir, que pode entregar isso de forma garantida. Por quê? Porque, por mais que a taxa Selic hoje esteja num patamar acima de 12,25, ou seja, que daí assim 1% ao mês, bruto, né? A líquido que fica menor do que isso, mas a taxa Selic ela pode vir a cair nos próximos meses e nos próximos poucos anos. Não é tão provável que isso aconteça, mas pode. Assim como o IPCA também pode cair. Se ele cair, por exemplo, para 4%, ele está pagando lá IPCA mais 7 ponto alguma coisa, e o IPCA entra na zona de controle e vai lá para 4 ou um pouco mais baixo do que isso, ele também vai render menos de 1% ao ano. Desculpa, menos de 1% ao mês. Então, um único que dá 1% ao mês garantido, mais de 1% ao mês garantido, é o Tesouro Prefixado. Você teria, então, a escolha 2. Essa é uma outra possibilidade. Rafael, mas o que eu quero mesmo, eu estou preocupado com a inflação, estou com medo que as coisas desandem. Então, o que eu quero é rentabilidade garantida acima da inflação. Quando você pensa para o outro lado, para mim só existe também uma única alternativa, que seria quem? O Tesouro IPCA. Por quê?
Porque imagina que a inflação dá uma disparada e ela passa de 15% ao ano. Tá? A gente teve uma inflação, não nesse patamar, na época do governo Dilma, além de 2015, 2016, não lembro exatamente a data, mas ela passou de 10, ela foi para 10 alto, uma coisa assim, não lembro exatamente o valor, mas foi. Mas imagina que ela chegue lá perto de 13, 14, 15, e você tem lá um pré-fixado que você comprou a 15%. Quando você tira os impostos dele, a rentabilidade líquida dele já vai ficar um pouco mais baixa, vai ficar lá na casa dos 12, alguma coisa assim. Se a inflação estiver acima de 12, em 13, 14, a tua rentabilidade real, ou seja, o que você recebe acima da inflação, vira negativo. Por quê? Porque a inflação estaria mais alta do que o retorno que você está gerando. Então, o único título que pode te garantir uma rentabilidade acima da inflação é o Tesouro IPCA. Então, se você busca um investimento para te proteger da inflação, o único dos títulos que pode te garantir isso, apesar de que todos eles estão rendendo muito bem no momento atual, mas se você está mais preocupado com a inflação, então o Tesouro IPCA faria mais sentido para você. E teria um terceiro cenário também. Qual seria o terceiro cenário? Rafael, é o seguinte, eu quero rentabilidade positiva garantida a qualquer momento. Positiva, eu quero que ela esteja sempre para cima, se eu precisar vender em qualquer momento, eu quero que ela sempre esteja positiva. É isso que eu mais me preocupo. Aí você imagina que por qualquer motivo, seja um motivo positivo, sei lá, surgiu uma oportunidade de investimento para você, ou um motivo negativo, enfim, você tem uma emergência financeira, precisa resgatar esse teu investimento no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA, dependendo do que você tenha feito, você precisa fazer o resgate desse dinheiro. E aí você pega com um cenário como esse daqui que eu estou mostrando para você, que é um cenário real do preço do tesouro pré-fixado, tá? Nos últimos meses, do começo do ano para cá. Imagina, você comprou lá no começo do ano e ele caiu isso tudo. Isso acontece porque à medida que a taxa do título vai subindo, a gente está no momento em que as taxas estão subindo muito, ou seja, o preço dos títulos está caindo muito. Nesses momentos, você tem temporariamente uma rentabilidade negativa. Se, obviamente, você permanece com esse título até o vencimento, não é um problema. Ele está caindo, mas depois vai subir na velocidade muito maior e vai compensar toda a perda que foi acontecida. Mas, se você investe nesses títulos e precisa resgatar o dinheiro antes do vencimento, você pode levar uma pancada. Tá? Agora, observa aqui o comportamento do preço do Tesouro Selic. Totalmente diferente, né? Subindo quase que em linha reta. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele se comporta baseado na variação da taxa Selic. Rafael, mas a taxa Selic às vezes ela subiu agora, mas às vezes ela não cai. Sim, quando ela cai, o que acontece não é uma desvalorização do título. Ele só começa a subir de uma maneira mais lenta. Se a taxa Selic sobe, ele começa a subir de uma maneira mais rápida. Se a taxa Selic cai, ele sobe de uma maneira mais lenta. Pense numa velocidade. Você está na estrada a 80 km por hora. Se você reduzir para 60 km por hora, o seu carro não dá ré. Ele não vai para trás, não. Ele continua indo para frente. Ele só vai mais devagar. É a mesma coisa que acontece quando você investe no Tesouro Selic. A mudança da taxa Selic, se sobe um pouquinho mais ou cai um pouquinho mais, só determina se ele vai subir mais rápido ou vai subir mais devagar. Mas a rentabilidade do Tesouro Selic é sempre positiva. Então, se você é um investidor mais conservador, que está muito mais preocupado em ter sempre rentabilidade positiva para poder vender esse ativo a qualquer momento, pode ter certeza, a melhor escolha para você é o Tesouro Selic, tá? Então, resumo desse vídeo aqui. Quer rentabilidade garantida acima de 1% ao mês? Vai no pré-fixado. Esse daqui hoje vai te garantir isso. Quer rentabilidade garantida acima da inflação? Não tem dúvida, Tesouro IPCA seria a tua escolha. Quer garantia de rentabilidade positiva a qualquer momento? Também não tem dúvida, vai no Tesouro Selic. Qual é a sua escolha? O que é que faz mais sentido para você no teu momento atual? Deixa aqui nos comentários, tá? O mais importante é você entender, quando você vai decidir investir num título público, é você entender o que é que você busca. Não é apenas a maior rentabilidade possível, porque isso você nunca vai ter a garantia de que você vai receber. Porque podem mudar cenários e aquilo que parecia ser rentabilidade muito boa de um pré-fixado, a inflação dá uma bombada e detona a rentabilidade dele. Ou a inflação fica controladinha, fica baixinha e aquele IPCA não rende tanto quanto você imaginava. Então tem vários cenários. O que você precisa saber é o que é que você busca ter um investimento. Você sabendo o que é que você busca, você consegue ter exatamente aquilo que você quer, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sai daqui sem dar o like, tá? Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E também se inscreve aqui no canal para que você possa ter acesso aos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.